Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um texto que eu gosto demais. O texto se chama Da Guerra e Morte, Temas da Atualidade. É um texto de 1915, então o contexto é a Primeira Guerra Mundial. E é um texto que eu usava muito nas aulas de ética, eu já utilizei em diversos trabalhos, porque é um texto que me causa muito. Que eu acho um texto muito importante, porque é um texto que parece que Freud escreveu ontem, né? Então vamos lá. Esse texto ele é dividido em dois tópicos. No primeiro tópico, Freud fala da desilusão provocada pela guerra. E no segundo tópico, ele vai dizer da nossa atitude com relação à morte. Ele começa o texto dizendo que nunca antes um acontecimento havia destruído tanto do custoso patrimônio da humanidade, nem havia lançado na confusão tantas das mais claras inteligências, e nem deixado cair por terra valores superiores. É provável que ressintamos com desmedida força a maldade desta época, e não temos direito de compará-la com a de outras épocas que a gente já viveu. Então veja só, a gente sabe que a história da humanidade é acompanhada pela história das guerras, infelizmente, né? Entretanto, Freud entende essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, como alguma coisa que trouxe uma ruptura e que a gente vai ressentir, a palavra dele, sentir de novo por muito tempo. Freud, que era um grande otimista, ele disse que ele acreditou que a guerra fosse que aqui não fosse preciso recorrer à guerra para resolver as diferenças, nem entre as pessoas, nem entre as nações. E que fosse possível a gente viver numa grande pátria, onde as pessoas podiam andar desinibidas, sem medos e sem suspeitas, e usufruir de todo o patrimônio da humanidade, e usufruir da natureza, e usufruir dos diversos países. Freud diz que isso é uma ilusão, né? E uma ilusão que caiu para Freud nesse momento. Porque ele diz assim: as guerras não cessarão enquanto os povos viverem em condições de existência tão diversas, enquanto o valor que cada ser humano tem seja tão diferente um do outro, e enquanto os ódios que nos dividem sigam sendo forças com tanto império na vida mental. E aí ele vai dizer assim, que ele supôs que os grandes povos como tais haviam alcançado um entendimento suficiente acerca do seu patrimônio comum e uma tolerância tal no que diz respeito às diferenças que estrangeiro e inimigo já não poderiam confundir-se em um só conceito, como na antiguidade clássica. Eu acho isso aqui belíssimo, porque então Freud diz: seguimos tratando como sinônimos estrangeiro e inimigo. E estrangeiro aqui representa tudo que é diferente, não só aquele que veio de outro país, mas tudo aquele que é diferente do nosso modo de viver. Então a gente segue colocando inimigos e estrangeiros no mesmo bolo, vamos dizer assim. E Freud acha isso lamentável, né? Aí ele segue dizendo que toda guerra, independente de qual seja, traz consigo uma cota de horror e de sofrimento. Mas nenhuma guerra antes havia interrompido o desenvolvimento de relações éticas entre os indivíduos da humanidade e as grandes instituições, os povos e os estados. Então essa guerra interrompeu as relações éticas, o desenvolvimento de relações éticas. E ele diz assim: a guerra trouxe consigo uma desilusão. Não somente é mais sangrenta e devastadora que qualquer das guerras anteriores, e isso por conta das poderosas e aperfeiçoadas armas ofensivas e defensivas, mas também é a mais cruel, a mais encarniçada e a mais sem misericórdia com as pessoas. Transgride todas as restrições a que nos obrigamos em tempos de paz
e que haviam recebido o nome de direito internacional. E antes, um pouco no texto, ele cita que mesmo na Grécia Antiga, 400 anos antes de Cristo, haviam ligas para impedir a destruição de cidades, as plantações de oliveiras, o corte de água para a população. Então haviam regras, né? Havia uma ética mesmo na guerra. E aí Freud vai dizer aqui que essa guerra, então, ela não reconhece as prerrogativas do ferido nem do médico, ignora a distinção entre população combatente e pacífica, assim como arrasa tudo aquilo que se interpõe no seu caminho, com fúria cega, como se depois dela não fosse vir um porvenir de paz entre os homens. Destroça os laços comunitários entre os povos empenhados no combate e ameaça deixar como sequela uma amargura que por muito tempo impedirá de restabelecer esses laços. Então, a destruição que essa guerra traz e com ela a desilusão que o Freud está dizendo aqui, né? Ele continua dizendo assim, que um cidadão comum pode comprovar o que ele podia entrever em épocas de paz, que o Estado proíbe o indivíduo de recorrer à injustiça não porque o Estado quer eliminar a injustiça, mas porque ele quer monopolizá-la, como faz com o sal e com o tabaco. E que o Estado beligerante se entrega a todas as injustiças e violências que humilham os indivíduos. Não só se vale da astúcia permitida, mas também da mentira, da fraude contra o inimigo. E isso excede e muito o que ocorria nas guerras anteriores, segundo Freud aqui, né? Tampouco, ele diz, a gente pode se assombrar que as relações éticas entre as instituições da humanidade, elas têm uma repercussão clara na eticidade dos indivíduos. Freud vai dizer, se as coisas se rompem nas instituições, isso tem uma repercussão na ética particular dos indivíduos. Porque a nossa consciência moral não é um juiz insubornável, Freud vai dizer, como dizem os professores de ética. Na sua origem, ela não é nada mais do que angústia social. Então, toda vez que a comunidade suprime a ética, cessa também a sufocação dos maus apetites, Freud chama aqui de maus apetites, e os homens cometem atos de crueldade, de perfídia, de traição, de grosseria, de maldade, que a gente havia acreditado incompatíveis com o nosso nível cultural. Então veja a importância das instituições manterem a ética, dos líderes manterem a ética, né? E aí Freud vai dizer que as ilusões, elas têm uma importância. Tem uma carta, que agora eu não vou me recordar o nome dele, mas eu vou colocar depois na descrição do vídeo, tá? Tem uma carta que Freud trocava correspondências com muitas pessoas, e ele troca correspondência com uma pessoa que foi Nobel, que foi prêmio Nobel. E aí nessa carta, que é belíssima, ele diz assim, que ele respeita muito essa pessoa, porque essa pessoa acredita em uma das ilusões que Freud acha mais importante, que é a ilusão da fraternidade entre os homens. Então Freud vai dizer, as ilusões elas são importantes, né? Elas são importantes porque elas nos ajudam a gozar de satisfações, ainda que a vida seja muito difícil. Então, duas coisas nessa guerra provocaram nossa desilusão. A infimeticidade demonstrada e a brutalidade. E aí Freud vai dizer, como que se desenvolve? Então aí ele faz uma pergunta, como que se desenvolve a ética nos indivíduos, né? Lembrando que nós estamos aqui em 1915, Freud caminha depois nesse sentido em outros textos, que nós vamos falar desses textos no futuro.
Mas aqui então, como que ele responde isso, né? Como é que as pessoas elas se tornam éticas? E aí Freud vai dizer que tem duas afirmativas que ele considera refutáveis, né? A primeira é que o homem é bom e nobre desde o seu nascimento, desde o começo mesmo da vida. Freud diz as coisas não são assim. E a segunda afirmação que Freud refuta é a seguinte: as más inclinações do homem não são enraizadas e sob a influência da educação e do meio cultural são substituídas por inclinações a fazer o bem. Freud diz: nenhuma dessas duas afirmações estão corretas, né? Ele diz: a investigação psicológica psicanalítica mostra bem que a essência mais profunda do homem consiste em moções pulsionais de natureza elementar. Essas moções pulsionais, elas são do mesmo tipo em todos os homens e têm por meta a satisfação de certas necessidades originárias. Em si, essas moções pulsionais não são nem boas nem más. Nós classificamos assim as suas exteriorizações, de acordo com a relação que elas mantêm com as necessidades e as exigências da comunidade humana. Então, em si, elas não são nem boas nem más, mas suas exteriorizações nós julgamos desse modo. A gente precisa entender que todas as moções que a sociedade descreve como más, e Freud escolhe então as moções egoístas e cruéis, elas estão presentes no ser humano desde o início. Tá? Essas moções primitivas têm que andar um longo caminho de desenvolvimento antes que se permita colocá-las em prática no adulto, né? Antes que elas se exteriorizem no adulto, elas têm que percorrer um longo caminho de desenvolvimento. Elas são inibidas, guiadas para outras metas e outros âmbitos, elas se fusionam entre si, mudam seus objetos, se voltam em parte sobre a própria pessoa, enfim. Então, há formações reativas. E aí Freud diz, né? Formações reativas, no que diz respeito a certas pulsões, simulam a mudança do conteúdo destas, como se o egoísmo se tivesse transformado em altruísmo e a crueldade em compaixão. O tema da pulsão é um tema bastante difícil em Freud. Em Lacan, enfim. E então, para a gente entender melhor, a gente teria que recorrer a outros textos, que a gente vai fazer isso no futuro, né? Porque o nosso objetivo aqui não é pegar um tema, mas pegar o texto do Freud. Mas Freud vai dizer que o ser humano é ambivalente, que no mesmo ser humano existe o amor e existe o ódio, e que esse ser humano sente pela mesma pessoa amor e ódio, né? Só depois, então, de superadas esses destinos da pulsão, essas mudanças pulsionais, que a gente pode dizer que está definido o caráter de um homem. E que, unicamente de maneira muito defeituosa, a gente pode classificá-lo como bom ou mal, né? Mas então, veja, não é na infância. Até porque Freud diz aqui, ó, a maioria das pessoas que são sentimentais, dos filantropos, dos protetores de animais, foram, quando crianças, sádicos e torturadores de animais. Então, não é pelo que faz uma criança em que que as pulsões na infância, no infantil, ainda não foram inibidas, não foram recalcadas, não foram modificadas. Não é ali que a gente vê o caráter de uma pessoa. Precisa crescer, precisa ser adulto para a gente poder falar nesses termos, né? Então, a reforma das pulsões más, entre aspas, Freud coloca, é obra de dois fatores. Como que essas pulsões que existem em todo o mundo se modificam, mudam suas metas, enfim. Freud vai dizer que são dois fatores que atuam no mesmo sentido, um interno e um externo. O interno consiste na influência exercida sobre as pulsões más, digamos, egoístas, pelo erotismo,
pela necessidade humana de amar no sentido mais pleno. É isso que modifica, então, internamente as pulsões. A necessidade que o ser humano tem de amar e de ser amado, né? Pulsão de vida, vamos dizer assim. Então, pela ingerência de componentes eróticos, as pulsões egoístas se transformam em pulsões sociais. O fator externo que Freud coloca é a educação, que é portadora das exigências do meio cultural. Então, a cultura se adquire por renúncia à satisfação pulsional. Então, são esses dois fatores que fazem as pulsões se modificarem. A educação e a nossa tendência humana, a nossa necessidade humana de ser amado e de amar, né? Então, a gente sabe, então, como Freud diz, que a compulsão externa, né, que é a educação, provoca no homem uma reforma da sua vida pulsional para o bem, uma mudança do egoísmo em altruísmo. Mas esse não é o único efeito necessário e nem o efeito regular. A educação e o meio não só nos oferecem prêmios de amor, também trabalham com outra classe de prêmios, que é as recompensas e os castigos. Então, portanto, seu efeito pode ser que a gente submetido à influência da educação não se consuma na gente um enobrecimento pulsional. Então, essa expressão é do Freud aqui, enobrecimento pulsional, uma transposição de inclinações egoístas para inclinações sociais. É isso que Freud está chamando de enobrecimento pulsional. Ele vai dizer, esse enobrecimento pulsional, ele não acontece todas as vezes. Muitas vezes as pessoas fazem coisas consideradas boas, não por enobrecimento pulsional, mas por medo do castigo ou porque vão receber alguma recompensa por isso. E aí Freud vai dizer que essas pessoas, diante da primeira oportunidade, como essa que a guerra oferece, vão se comportar de um jeito muito abjeto. E Freud vai dizer assim, que nós que não nos enganemos, que o nosso otimismo não nos faça nos enganar, que o número de pessoas que se comportam desse modo, que agem corretamente por conta de recompensa ou de castigo, é imenso, né? E aí ele vai dizer que isso explica o que a gente chama aí comumente de deformidades de caráter. E aí ele vai dizer o seguinte, que a sociedade em si mesma, ela é hipócrita, ela está edificada sobre a hipocrisia, que é o quê? Que é isso, você faz uma coisa boa não porque você é nobre, mas por conta da recompensa e do castigo. Então, a sociedade está edificada sobre essa hipocrisia. Existem, portanto, muitíssimos mais hipócritas da cultura que homens realmente cultos, que homens realmente nobres, né? Para usar o termo dele ali de enobrecimento pulsional. E por isso, Freud vai dizer, porque é muito difícil todo mundo mostrar a verdadeira cara, né? Que a hipocrisia segue sendo fundamental, que a hipocrisia segue sendo muito importante. E aí Freud vai dizer, seguindo essa lógica, a nossa desilusão, então, em certa medida, é um pouco falsa. Porque ele disse assim, a gente não caiu tão baixo como temíamos. É que a gente nunca chegou a ser tão elevado como a gente acreditava. O homem não é tão elevado assim como acreditava. A sociedade não é tão elevada assim, né? E que o ser humano, ainda por cima, tem uma capacidade particular para a involução. O ser humano é capaz de involuir com muita facilidade quando o contexto é favorável para isso, como no caso de uma guerra, por exemplo, ou quando as instituições não conseguem manter isso da ética que Freud está dizendo aqui, né? E aí ele diz aqui, com outras palavras, né, vou usar as palavras dele,
A mente primitiva, a mente lá do nosso infantil, o anímico primitivo é imperecível no sentido mais pleno. Então ele permanece no nosso inconsciente. Todas essas tendências egoístas, agressivas, enfim, elas permanecem no nosso inconsciente. E o sonho é um exemplo disso. Freud vai dizer assim, ó, sabemos que cada vez que nós dormimos, arrancamos de nós, como se fosse uma vestimenta, essa eticidade que a gente adquiriu com tanto trabalho, para voltar a colocá-la no outro dia de manhã. Esse desnudamento não é, por si só, perigoso, pois, enquanto dura o nosso estado de dormir, estamos paralisados e condenados à inatividade. Só o sonho pode dar testemunho da regressão da nossa vida afetiva a uma das etapas anteriores do desenvolvimento infantil. Digno de notar-se é, por exemplo, que todos os nossos sonhos estão governados por motivos puramente egoístas. Então, o sonho é um exemplo dessa involução. E Freud diz que não tem perigo nenhum porque a gente está dormindo, mas o sonho, a gente se mostra, as pulsões aparecem assim na sua forma mais rudimentar, vamos dizer assim. E aí Freud diz que, além disso, é perceptível outra coisa, outra característica, outro sintoma que ele percebeu nessa época de guerra. Ele diz assim, as melhores cabeças estão em uma teimosia e estão inacessíveis aos argumentos mais evidentes, e sua crença acrítica em afirmações discutíveis é muito impressionante. Isto nos oferece um quadro muito triste. Freud diz que é muito triste ver que as pessoas estão assim, tão iludidas com argumentos claramente falsos, né? Que as pessoas estão emburrecidas, Freud vai dizer, e ele acha isso triste. Essa cegueira, ele chega, né, a usar esse termo, essa cegueira das pessoas. E aí Freud vai dizer, isso nos mostra que a inteligência humana, ela está completamente relacionada com a vida afetiva das pessoas. Ela está completamente relacionada com o infantil das pessoas. E quando alguma coisa desses afetos, quando alguma coisa dessa pulsão se move, argumentos, por melhores que sejam, não são suficientes. Ele diz assim, os argumentos lógicos são então impotentes frente aos interesses afetivos. E por isso, o disputar com argumentos é muito infrutífero. Ele diz, não adianta. Não adianta você disputar com argumentos quem está aí nessa coisa pulsional e nesse momento de tanto desamparo e de tanta descrença nas instituições, né? Por fim, nessa primeira parte do texto, ele se pergunta por que os povos, né, a sociedade se menosprezam, se odeiam, se aborrecem e mesmo em época de paz, cada nação se comporta como inimigo uma da outra. E ele diz que isso tem a ver com comportamento de grupo, né? Com um comportamento de multidão que ele não consegue explicar, que nesse momento é enigmático para ele. Ele explica isso mais para frente, em 1921, com o seu texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, que a gente vai conversar sobre ele mais para frente, né? Então essa é a primeira parte do texto do Freud. Então vamos para a segunda parte agora do nosso texto. O tópico é nossa atitude diante da morte. Freud vai dizer que a atitude humana diante da morte, a atitude convencional diante da morte não é sincera. Que apesar da gente repetir com frequência frases do tipo, todos nós vamos morrer, a morte é uma coisa natural, a única certeza que temos na vida é que vamos morrer. Apesar da gente repetir essas frases prontas, a gente não se comporta como se essas frases fossem verdade. De fato, a gente tem uma tendência inequívoca a tentar deixar a morte de lado, a eliminá-la da vida. Temos tentado matar a morte com o silêncio. E por quê?
Porque em nosso inconsciente, no fundo, estamos todos convencidos de nossa imortalidade. Isso é uma coisa que está no nosso inconsciente. E aí ele vai dizer assim, que diante de uma pessoa que está próxima da morte por algum motivo, ou que a gente supõe que está próximo da morte, porque de fato a gente nunca sabe, de alguma pessoa muito doente, ou de alguma pessoa bastante idosa, a gente tende a não tocar nesse assunto de morte. É até, vamos dizer, falta de educação falar disso. As crianças, como sempre, transgridem essas regras. Elas se ameaçam despreocupadamente umas às outras, com a possibilidade de morrer, e chegam a dizer para as pessoas que elas amam, como a mãe, por exemplo, é o exemplo que Freud dá: mamãe querida, quando você morrer eu vou fazer isso, isso e aquilo, né? As crianças fazem isso. E que um adulto culto, Freud vai dizer, né? Um adulto que já passou por todas aquelas vicissitudes pulsionais que a gente falou no primeiro tópico, pensar na morte de alguém faz com que ele se sinta uma pessoa má ou uma pessoa desalmada até. Bem, é preciso fazer uma ressalva, nem todos os adultos, né? A gente tem que lembrar do que Freud disse aí atrás, né? Que nem todas as pessoas alcançam esse enobrecimento pulsional. Então, existem pessoas que não só pensam na morte do outro sem nenhuma culpa, como falam disso declaradamente, vamos dizer assim, né? Publicamente. Mas tá bem. Essa nossa atitude de evitar o assunto da morte, de, né, tentar tirar a morte da conta da vida, essa nossa atitude não impede que a morte aconteça. Ela acontece apesar dos nossos esforços, né? E quando ela acontece, a gente se comove profundamente. A gente se sente sacudido em nossas expectativas. No geral, destacamos a ocorrência contingente da morte, o acidente, a doença, a infecção e a idade avançada. E assim deixamos transparecer nosso desejo de rebaixar a morte de necessidade à contingência. Isso aqui é muito importante, eu queria comentar um pouco essa frase, porque essa é a nossa atitude, então, convencional com relação à morte. É tirar a morte do lugar de necessidade e colocá-la como um lugar de contingência. Então, quando alguém morre, a gente pergunta, morreu por quê? Ah, morreu porque o avião que ele estava caiu. Ah, então se eu não andar de avião, eu não vou morrer. Ah, morreu por quê? Morreu porque estava doente. Então, se eu me cuidar em todos os sentidos e não ficar doente, então eu não vou morrer. Ah, morreu porque estava velho. Então, se eu não envelhecer, eu não vou morrer. Por mais absurda que pareça essa afirmação, é uma aposta dos dias de hoje, né? Não envelhecer, como se isso fosse possível. Uma aposta também fadada ao fracasso, diga-se de passagem, né? E aí Freud vai dizer, então, que uma acumulação de mortes parece algo terrivelmente extremo. Frente ao morto, mantemos uma conduta particular, quase de admiração, como se ele tivesse levado a cabo alguma coisa muito difícil. Suspendemos todas as nossas críticas com relação a ele. Desculpamos o morto de qualquer mal feito. Colocamos o respeito pelo morto, que já não serve para nada, acima da verdade. E a maioria de nós valoriza mais o morto que o respeito pelos vivos. Triste isso, né? E aí Freud vai dizer o seguinte: essa atitude toda, ela tem um forte impacto, um forte efeito sobre a nossa vida. A vida, ela fica pobre, ela se empobrece, ela perde todo o seu interesse quando a máxima aposta no jogo da vida, que é a vida mesmo, a gente não pode jogar. Ele diz assim: a inclinação a não computar a morte no cálculo da vida traz por consequências muitas renúncias e exclusões. Você vai deixando de fazer as coisas, deixando de viver,
ou deixando para depois, porque não entende que a morte vai acontecer, que ela não é uma contingência. Que ela vai acontecer você se cuidando ou não se cuidando, que ela vai acontecer você andando de avião ou não, que ela vai acontecer, que ela acontece com os jovens, com as pessoas de meia idade, infelizmente com as crianças, com os idosos, que a morte é isso, é essa coisa que é uma necessidade da vida, Freud vai dizer aqui, né? E aí ele diz assim, que como no jogo de xadrez, né, um movimento em falso põe a partida a perder, mas diferente do jogo de xadrez, a gente não tem como fazer uma segunda aposta, não tem como recomeçar de novo o jogo, né? E aí, pensando nessa vida cheia de restrições, que convencionalmente é a forma como a gente lida com a morte, né? Freud vai dizer que é por isso que a gente recorre à ficção, à literatura, ao teatro, que é aonde a gente tenta buscar substitutos para aquilo que nos falta na vida. Aquilo que a gente não se permite fazer, os nossos heróis da ficção fazem. E eles fazem, sofrem, vivem intensamente, a gente se identifica com eles e no final a gente continua vivo. Eles morrem às vezes, né? E a gente continua vivo. E ele diz assim, ó, morremos identificados com um herói, mas sobrevivemos e estamos prontos a morrer uma segunda vez com outro, igualmente incólumes, sãos e salvos, né? Sãos e salvos. E aí Freud diz, algumas coisas rompem com essa atitude convencional com relação à morte. E uma dessas coisas que rompe com isso é a guerra. Diante dessa quantidade imensa de mortos, é impossível colocar a morte como contingente. E quando a gente deixa de colocar a morte como contingente e coloca a morte como uma necessidade em nossa vida, a vida de novo volta a ser interessante. Ela recupera o seu conteúdo pleno. Em seguida, no texto, Freud vai falar do homem pré-histórico e de como ele lidava com a morte. E ele vai dizer da nossa história, que a história da humanidade é uma história cheia de assassinatos, como a gente sabe, e que hoje o que se ensina para as crianças, que elas aprendem na escola sobre história universal, é, no essencial, uma sequência de matanças de povos. E que o obscuro sentimento de culpa que assedia a humanidade desde os tempos primordiais e que as religiões às vezes chamam de culpa primordial ou de pecado original, é provavelmente a expressão de uma culpa de sangue que o ser humano carrega consigo. Então Freud vai dizer que no inconsciente do ser humano, tanto a morte própria não é simbolizada, como também existem esses desejos primordiais de morte ao outro, né? Desejos de assassinato de pessoas, né? Felizmente, esses desejos eles ficam no nosso inconsciente. Eles só ficam como desejos, eles não se realizam, né? Ao menos não é para se realizar. Um homem não precisa, não deve pôr em prática esses seus desejos sanguinários que a gente carrega lá dos nossos antepassados, Freud vai dizer, né? E aí, retomando essa coisa de pôr a morte na conta da vida, Freud vai dizer, ele cita aqui um trecho de um verso que é um diálogo entre Ulisses e Aquiles. O Aquiles, né, que já está morto, então Ulisses diz para ele assim: ó Aquiles, você não precisa se entristecer aí, você deve ser alguém que está reinando aí entre os mortos, lembrando que o Aquiles era um semideus, né, lá na história grega. E aí o Aquiles responde: preferiria viver aqui na terra e servir como um trabalhador de outro, como um escravo de outro. Preferiria ser um homem indigente de poucos recursos do que reinar sobre os mortos.
Aí Freud vai dizer, a vida é a nossa riqueza. A vida é o que a gente tem de mais bonito e de mais importante. E aí, aqui no final do texto, ele diz assim, que a guerra, que é esse horror, ela pode trazer esse ponto para o ser humano, né? Que é deixar mais espaço para a veracidade e fazer que, de novo, a vida nos resulte mais suportável. Então, colocar a morte na conta da vida, pensar que você pode morrer daqui a pouco, amanhã, depois, daqui 10 anos, eu não sei, mas que você vai morrer. E que a morte pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Colocar a morte na conta da vida é se empurrar para viver. É pensar que não dá para deixar para depois. Que não dá para ficar com tanto medo de viver. E aí Freud diz que a vida então volta a ter uma riqueza. E que a vida se torna inclusive suportável. Olha o que ele diz aqui. Suportar a vida segue sendo o primeiro dever de todo ser vivo. E as ilusões perdem todo o seu valor quando nos atrapalham nisso, que é de tornar a vida mais suportável. E aí ele diz no finalzinho que ele se recorda, né, recordando um velho ditado que diz: se queres conservar a paz, arma-te para a guerra, prepare-se para a guerra, né? Freud propõe uma modificação. Ele diz assim: se queres suportar a vida, prepara-te para a morte. É isso.